Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política no consórcio de mídias do Portal Mion com o T7 News. Hoje recebendo aqui nos estúdios o professor Wilson Cabral, que é pré-candidato a prefeito de São José dos Campos pelo PDT. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Prazer em conhecê-lo e recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade de colocar alguns pontos aí dessa pré-candidatura, enfim. Professor do ITA desde 98? Desde 98. 98. Tem doutorado em economia? Sim. Isso. E como é que surgiu isso na tua vida? Ir para engenharia, economia, ir para o ITA, que é um sonho de muita gente, aliás. Né? Sim. Era o sonho da minha mãe, inclusive, quando ela ficou sabendo que eu passei no concurso para professor, ela estava no Japão. Olha. Nós somos, tem uma origem japonesa, e ela estava lá falei por telefone, foi emocionante. O ITA é se você for analisar, né, é o sonho de muita gente, principalmente a área de engenharia e tal. E eu acredito que as mães ficam bem orgulhosas. Imagino. Né? E eu sou de Goiânia, natural de Goiânia, mas morei em várias cidades aí ao longo do país, e fui fazer oceanografia, que era meu sonho, né? É um goiano que não tem mar, né? Aliás, o joseense também, de certa forma, né? Você ficava imaginando o mar, o que tem lá, eu vou estudar isso. E aí eu fui fazer oceanografia no Rio Grande do Sul, e de lá eu vim para São José para fazer um mestrado no INPE, mestrado em sensoriamento remoto. Eu passei, fui aprovado e vim para cá, em 96. E estou aqui desde 96, então estou em São José. São José já é a maior parte da minha vida, né? Eu vivi aqui. Então, para mim, é a cidade de referência, é a cidade de coração. Né? Oceanografia, aí o INPE... Quando eu estava no INPE fazendo mestrado, surgiu o concurso no ITA, para professor na área de engenharia ambiental. Não existia engenharia ambiental na época, o curso de graduação. Aliás, existia sim, tinha acabado de formar a primeira turma de engenharia ambiental na Unitins, na Universidade de Tocantins. Aliás, eu tinha um colega de mestrado no INPE que era formado nessa turma, era da primeira turma. Como o ITA abriu um concurso para engenharia ambiental, ele não exigiu e basicamente não tinha engenheiros ambientais formados ainda, ele não exigiu o doutorado na época, né? Nem o mestrado. Ele fez um concurso em nível de graduação, ou seja, bastava ser graduado, era um concurso para professor auxiliar. E por isso mesmo foi o mais concorrido daquele certame. Eram 25 vagas para todo o ITA e essa vaga teve 14 candidatos. Foi a vaga mais concorrida na época. Continua como professor ainda? Eu continuo sempre, desde então, né? Então passei no concurso e desde então sou professor no ITA. O concurso foi final de 97, em 98 foi a posse, né? E desde 98 sou professor no ITA. E é um orgulho ver os alunos se formando e colocando no mercado grandes profissionais. Né? É um grande orgulho e assim, nós temos dois níveis de formação característicos, né? Tem o formando de graduação, né, que são os alunos clássicos da engenharia do ITA, que vão assumir postos, inclusive muitos no exterior, enfim, você tem aí Hoje eu tenho alunos que atuam em são CEOs de grandes companhias, no Brasil, no exterior, grandes grupos de negócio, enfim. E agora a gente tem também uma formação de pós-graduação que cresceu muito, e hoje ela é bem maior que a graduação. Hoje a gente forma mais de 2 vezes mais pós-graduandos do que graduandos, né? Então, hoje, você aumentou muito o leque, né, de atuação. Então, hoje eu tenho muitos ex-alunos de pós-graduação que são professores também de universidades federais, de outros institutos federais. Então, isso é muito interessante, né? Você está ajudando a formar essas novas gerações aí, formadoras também. E com isso é muito ligado também à área da educação. Sim, né, que acaba, de uma certa maneira... Sim. E a gente atua, a tríade da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Né? E eu, particularmente, atuo nessas 3 dimensões. Então, eu sou professor de graduação, professor de pós-graduação e ensino. Eu atuo com projetos de pesquisa, também em diversas áreas, dentro de uma grande área, que é infraestrutura, meio ambiente e sustentabilidade. Então, atuo com uma série de projetos nessas áreas. Internacionais, projetos nacionais, enfim. E pesquisa deve ser uma coisa assim fantástica, né? É um campo fascinante. Né? Imagino. E o interessante é você conseguir conciliar, você pesquisar e também ministrar aulas, ou seja, estar na docência, porque você traz os elementos inovadores, diferenciados da pesquisa para o universo da sala de aula, né? E pode atualizar esses cursos e assim por diante.
E, em paralelo, a gente tem a extensão, que é o elo academia, ciência, sociedade. É onde a gente, né, trabalha tudo aquilo que a gente pesquisou, que a gente discutiu, que estudou, e vamos aplicar, vamos trabalhar com formação junto à sociedade, vamos trabalhar com outro nível de interação, e essa é uma parte também muito fascinante. Estou aqui com o professor Wilson Cabral, que é pré-candidato do PDT a prefeito de São José dos Campos. Agora entrando na parte política, Wilson, como é que isso surgiu para você? Foi dentro do ITA, um grupo de amigos? Você vendo o que está acontecendo no Brasil, no mundo, na nossa cidade, como é que surgiu isso para você? Reinaldo, eu acho que a gente vai adquirindo ao longo da vida, né, das experiências, podem chamar de dom, às vezes, né? Então, desde a minha época de ensino, hoje Fundamental 2, né, seria o Fundamental 2, 8ª série, nossa, lá, pré-colegial, eu já... do ginásio? O ginásio é o segundo grau, né? Segundo grau, assim. Exatamente. Era o primário e depois ginásio. Exatamente. Eu já era meio representante de turma, né? Então já tinha ali uma propensão a liderar, por um lado, mas também a especialmente buscar os anseios, né, daquela turma e representar esses anseios diante da diretoria, enfim. Fui presidente de centro acadêmico da oceanografia lá no Rio Grande do Sul. Então, quando fui universitário, também fui presidente de centro acadêmico, com umas ideias diferenciadas, né? Os centros acadêmicos eles passavam ali por uma espécie de captura por alguns partidos, né, políticos, e a gente caminhou num sentido de, peraí, a gente tem demandas que independem de partidos, né? Então a gente tem que trabalhar essas demandas dos alunos, dos universitários à época também dentro desse contexto. Então fui presidente de centro acadêmico. Quando eu vim para São José, em 96, e eu peguei um final de um movimento ambientalista muito, muito producente aqui, muito interessante. Inclusive que deu origem à Lei Orgânica de 92. Tá. Né? A Lei Orgânica de 92, a gente teve uns avanços, né? A Lei Orgânica de São José foi modelo para muitas cidades depois. E tinha um movimento ambientalista, socioambiental, muito atuante à época, que depois foi se desfazendo aos poucos. Mas quando eu cheguei, eu peguei o finzinho desse movimento, comecei a me inteirar das questões ambientais, porque era a minha área, sim, né, e tal. Comecei a trabalhar no ITA com esse tema e, posteriormente, passei a participar dos conselhos municipais. Então, eu digo que eu vivo a política em caminhos diferentes de um mandato, né, de deputado, de vereador, de prefeito, mas dentro desses ambientes, de conselhos municipais, no ambiente acadêmico, aquele voltado para curso de extensão e para um elo mais próximo da sociedade. Então isso veio naturalmente. Fui síndico, e você exerce uma questão de gestão, mas também uma questão... Ser, né, síndico, dependendo de onde é síndico, então, trabalho. Eu morei aqui, quando eu cheguei em São José, próximo do Sesc, ali na Vila Diana, mas logo me mudei comprei um apartamento na zona sudoeste, né? Que é ali Parque Jardim Paraíso, perto de onde hoje é o Shopping Oriente, né? Rua Mar del Plata. Então fui síndico de um prédio lá. E tal. Depois eu me mudei para o Monte Castelo. Então também fui síndico lá, Edifício Verona. Tá? Eu acho que isso é uma espécie de talvez de vocação, de você vislumbrar os anseios de uma parte, uma parcela da sociedade, dentro de um prédio, de um síndico. Um síndico tem o papel de olhar para esses anseios, quais são os problemas, o que a gente está vivenciando, e tentar resolvê-los, né? Então, nesse âmbito também. Nos conselhos municipais, acho que essa é uma atuação política muito importante, né? E, aliás, os conselhos deveriam ser mais valorizados, e não são. E agora, como pré-candidato a prefeito na cidade de São José dos Campos, quer dizer, então já é um passo muito maior, né, que você está dando neste momento, e está pelo PDT. E é somente PDT, né? Você não está nenhum outro partido junto com você nessas eleições. O PDT, vamos lá, o PDT, historicamente em São José, ele já teve algumas pontuações importantes, né? Então, no passado já houve pré-candidatos a prefeitos, né? Que tiveram ali quase a ponto de assumir uma prefeitura. Depois passou por uma redução da participação, teve alguns vereadores ao longo da história, mas nos últimos
12 anos, o PDT não tem uma participação muito proeminente na política joseense, como partido, né? Ele ficou meio que à mercê, ora apoiava um, ora apoiava outro, e sem uma identidade própria. E a partir de 2018 isso começou a mudar. Então um grupo assumiu com a prerrogativa de mudar, de voltar ao PDT às suas origens, e organizou. O PDT estava com problemas contábeis, jurídicos, né? Então organizou tudo isso e a partir daí começou a pensar em lançar candidaturas e eventualmente até concorrer ao paço municipal. Isso não é novo, essa minha ideia de me lançar, ou o partido me lançar, não é nova nem para mim nem para o PDT. Tá? Então, já tinha participando dos conselhos. Eu participei do Conselho Municipal de Meio Ambiente praticamente desde que eu cheguei em São José, mais de 20 anos. Tá. Participei como representante do ITA desse conselho. Participei do Conselho de Saneamento Básico do município também, por um longo tempo, também como representante do ITA. E participei do chamado Conselho de Cultura, que é o da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, também por uma gestão, mas aí não mais representando o ITA como uma espécie de notório saber, né? Então, eu pude vivenciar, pude aprender muito sobre a cidade e vivenciar várias das suas fragilidades, dos problemas, e a gente trazia isso para os conselhos, né? Por isso que eu digo que o conselho é uma forma importante de participação na vida pública, né? E agora, a sua experiência é muito grande nessa parte ambiental, né? E tem a cidade um todo, né? Aí como é que você estuda a cidade num todo, como é que você visualiza a cidade num todo? Saúde, educação, mobilidade urbana, segurança e daí para mais. Eu procuro, vamos lá, você tinha me perguntado sobre doutorado em economia, mas como é que é isso? Você está dando aula na engenharia? Então, eu vim quando vim de uma formação de oceanografia, que ela tem muito a ver com o meio ambiente, né? Uma formação mais ambiental e tal. Quando eu entrei no mestrado, vim fazer o mestrado é em sensoriamento remoto. Então ele tem alguns elementos de visão sinótica, né? Aquela coisa, você está vendo de um satélite e tendo uma visão espacial muito importante e geral de uma área do município, de uma floresta, de um bioma, né? De uma cidade. Sim. E isso te dá outro patamar de visão, né? Então você começa a ter uma noção espacial muito boa. Quando eu entrei no ITA, Engenharia Ambiental, eu passei a dar aula para engenheiros. E eu notei o seguinte, muitos dos engenheirandos, né, dos alunos que fazendo graduação no ITA, iam para o mercado financeiro, né? Então, deixavam até, eventualmente, a carreira de engenheiro para adentrar como analista, enfim, depois como CEOs de empresas no mercado financeiro. Isso me chamava a atenção. Eu dizia, para atrair esses alunos para a questão ambiental, e essa era a minha função, eu preciso, talvez, entrar para uma outra área de domínio. E por isso que eu decidi fazer o doutorado em economia. Né? Então, fiz o doutorado em economia, comecei a trazer temas, né? Economia ambiental, economia ecológica e tal, para essa questão de gestão. Então, também com gestão, gestão de ambiental, nas empresas, no meio corporativo. E isso possibilitou com que eu realmente conseguisse atrair esses alunos para essas questões. Hoje eu tenho alunos que, inclusive, me consultam, né? São CEOs de grandes companhias e às vezes me consultam, olha, sobre isso, esse tema na área ambiental e tal. Recorre ao professor. Recorre ao professor, né? E eu acho esse link, esse elo é muito interessante. Hoje eu coordenava, agora eu estou afastado por conta da questão política, mas eu coordenei projetos com grandes grupos empresariais participando juntos, alguns deles propiciados por esse atalho aí que a gente tinha com os alunos e que participam inclusive de projetos com a academia, porque veem nessa questão ambiental uma coisa importante. Em parte tiveram isso, né, na sua graduação, tiveram essa oportunidade, e aí o link fica aberto e a gente tem diversos parceiros hoje, ex-alunos parceiros em projetos, e que certamente para uma cidade, para um município, isso também é importante, você ter essa visão de grandes projetos com grandes empresas também. Uma questão importante, aí está dentro da tua área, né, é analisar o município como está hoje, né, a questão do saneamento,
Nós temos o Banhado em São José dos Campos, né, que é uma área que, para quem vem de fora e olha assim, poxa, que coisa linda, maravilhosa, mas são impactos, coisas que tem que ser sempre avaliado, analisado e dar o melhor destino possível, né, a esses locais. Sim. Né? E você o que pensa sobre isso? Aliás, você na pré-campanha, você lançou o Plano Sanja 2030, que acho que engloba tudo isso, né? Queria que você falasse um pouquinho desses impactos que o município acaba convivendo com ele ou impactos que poderão haver no futuro. Sim. O Plano Sanja, a ideia do Plano Sanja 2030, primeiro 2030, por que 2030? Por que 2030? Afinal, você, né, se eleito for, você vai assumir um mandato de 25 a 28. Né? Por que acaba 2030? antes do 2030. Porque a gente tem que pensar além. Né? Eu acho que qualquer bom gestor municipal, ele tem que olhar para além do seu mandato. E não pensando em reeleição, não. É olhar para frente. Por quê? Porque tem coisas que você vai começar agora e só vai ter resultados depois do seu mandato. Então você não pode se ater somente ao seu período de mandato e querer fazer nome e fazer coisas só para isso. Não é só seu. Não é só meu, isso é da sociedade. Aliás, deveria ser até mais que 2030. Né? E 2030 também é um ícone, porque o mundo está mudando. Nós temos mudanças climáticas, né, orientando aí diversos planos de governo, deveriam estar, né? E a gente tem que pensar nisso. Então, o Brasil, por exemplo, assumiu compromissos para 2030 e para 2050. Né? E os estados estão assumindo compromissos, e os municípios também têm que assumir compromissos. E 2030 é um ano clássico, por quê? A ONU lançou em 2015 a Agenda 2030. Né? Então, com vários os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são vários objetivos e metas para alcançar até 2030. Então a gente tem que estar alinhado com essa questão internacional, tem que estar alinhado com os compromissos nacionais e trazer isso para o nível municipal também. Então, por isso, o Plano Sanja 2030. Aí são vários itens que... São 12 itens, 12 temas, né, que a gente considerou, são temas importantes para a gestão do município e esses temas a gente está lançando. Nós não estamos lançando o plano final, a gente está lançando ideias, propostas, para que a sociedade discuta. Então, já fizemos o lançamento do primeiro tema, que foi Meio Ambiente, Sustentabilidade e Crise Climática, que, aliás, é um tema importantíssimo. A gente precisa trabalhar com planos de adaptação climática em São José dos Campos. Nós não temos isso hoje, e o que a gente viu no Rio Grande do Sul acontecer é um evento extremo, ou vários eventos extremos, atingindo o Estado, um Estado que não tinha preparação para a adaptação climática. Aí a gente vê a tragédia que é. E você tem uma preocupação em relação a São José dos Campos? Com certeza. Todo município devia se prevenir. O que poderia impactar aqui em São José? Eu costumo citar, até para fazer uma associação, a última chuva que causou estragos aqui em São José dos Campos aconteceu em fevereiro. E nessa ocasião choveu 35 milímetros, registrados nos pluviômetros do Semadem. 35 milímetros. Tá? É pouco? É uma chuva média. É uma chuva de média intensidade. Não deveria causar grande estrago. E causou. Tá? Então, você teve Vale do Sol alagado. Né? Então, você teve várias regiões da cidade que sofreram com 35 milímetros. A chuva do Rio Grande do Sul, essa última sequência de chuvas, foram 400 milímetros. Tá? Eu estou falando num período pequeno de tempo, tá? 2 horas, 3 horas. 400 milímetros. Você imagina, com 35 aqui em São José, a gente já tem estragos. Imagina se chovesse 400. Tá? A gente tinha pontos que vão alagar, que vão inundar, que a gente nem imagina. Né? Agora pensa na chuva de São Sebastião, aquela do início do ano passado, que causou aquelas tantas mortes, enfim, lá foram 670 milímetros. 20 vezes o que choveu em São José na última chuva que causou estragos. Imagina chuvas dessa natureza, dessa magnitude atingindo a cidade. Nós vamos ter problemas. Vamos ter problema. E não só com chuva. Né? A temperatura está aumentando. Então nós vamos ter períodos, por exemplo, de calor extremo. Como é que a cidade se prepara para calor extremo? Né? Ela tem que ter, por exemplo, uma boa arborização, uma arborização muito bem cuidada, com prioridade, áreas de descanso, áreas que as pessoas estão transitando na rua sob temperaturas muito altas e passam mal. Então você tem que ter áreas de menor temperatura, de arrefecimento, pontos onde a população pode tomar água, por exemplo, gratuitamente.
né, que ela não dependa de comprar uma garrafa de água mineral. A Europa tem muito isso. Exatamente. Né? A Europa, de certa forma, está se preparando. Por quê? Porque já viveu ondas de calor que matou pessoas. Isso. Né? Então, agora estão começando a se preparar. Deveriam ter se preparado antes também. E a gente, sabendo que isso vai ocorrer, a gente tem que se preparar antes e a gente vai evitar danos. Né? Nós vamos evitar mortes, inclusive, nos preparando antes. E hoje nada tem sido feito. A gente precisa urgentemente de um plano de adaptação climática. E como o prefeito se eleito, essa é uma das suas prioridades. Essa é a prioridade absoluta. Essa é a prioridade absoluta. Né? E, aliás, independente de ser eu o prefeito eleito, eu acho que todos os pré-candidatos deveriam assumir esse compromisso. Todos. Né? Inclusive, a gente lançou esse primeiro tópico, foi o primeiro dos 12. Esse é o primeiro do meio ambiente. Do meio ambiente e de crise climática. Tá? E lá tem algumas provocações, algumas propostas, e eu até falo para os outros pré-candidatos, copiem, podem copiar, desde que assumam o compromisso. E acreditem a fonte, digam de onde tiraram a orientação. Né? Tá mastigado ali. Tá ali, são ideias, a gente está discutindo com a sociedade, já recebemos, inclusive, algumas sugestões para aprimorar isso. A ideia é, depois de lançados os 12, o segundo é Ciência, Tecnologia e Inovação, por exemplo, vai ser lançado na segunda-feira. Depois de lançados os 12 ao longo desse mês, a gente quer receber, já tem o formulário para receber essas propostas da sociedade, e a gente vai consolidar isso no que vai ser o nosso plano de governo, que vai ser depositado tão logo a gente tem a candidatura homologada e todo registrado. Wilson, a gente sabe que numa eleição para prefeito, por exemplo, né, tem que ter uma exposição muito grande. E os mais conhecidos acabam aparecendo, principalmente em pesquisas. Né? E como fazer para o teu nome aparecer mais, como o teu visual, você aparecer mais, as pessoas passarem a conhecer você, como é que vai ser feito esse trabalho, ou você já está trabalhando em relação a isso? Eu acho que o que a gente está fazendo aqui já é um momento desses, né, Reinaldo? A gente está conversando, né, num programa, num veículo que tem uma penetração grande em São José dos Campos. Então, essa é uma forma da gente apresentar, discutir, colocar temas, levantar bandeiras, enfim, e nos colocar como pré-candidatos. A gente tem aí um trabalho com mídia social, que eu acho que é um elemento importante, né? E tudo que eu estou falando aqui para você está lá nas nossas mídias sociais, a gente está buscando, fora o contato direto com a população. Então, para cada um desses itens, desses temas que a gente está lançando, a gente está fazendo reuniões com a sociedade para apresentar e ouvir também propostas. Não é só na rede social. Então, a gente está indo aos lugares, a gente está reunindo pessoas para ouvir e para receber esses aprimoramentos. Né? Ouvir a sociedade e construir isso juntos. Então, acho que todo esse movimento vai fazer com que, naturalmente, meu nome apareça mais, comece Eu tive, na última pesquisa, né, 0,7%. Né? Eu costumo dizer o seguinte, se você pegar a margem de erro e trabalhar com a margem superior de erro, isso chega a dar 22 mil pessoas. Eu vi, inclusive, até nós publicamos, depois da repercussão da entrevista, da pesquisa, e nós fomos atrás de todos os pré-candidatos, inclusive você nos concedeu uma resposta, né? E você estava feliz com o resultado. Até, poxa, 0,37%. Estou feliz com o resultado. A gente nem tinha oficializado a pré-candidatura ainda, né, na última pesquisa. Então, ter aparecido sem ter feito praticamente nada já foi um alento. Né? Então, comemoramos sim, embora a gente saiba, nós somos o lanterninha, né? Eu era o último, né? Somos o lanterninha. Mas o lanterninha é bom que ele pode jogar luz às coisas também, né? Então, a gente vai usar essa lanterna e vai jogar luz aos fatos. E aí a ideia é que o nome apareça mais e a gente... O Wilson vai se apresentar como uma alternativa, uma novidade na cidade? Como é que você pretende se apresentar às pessoas? Eu não sou uma novidade, né? Como a gente está conversando. Já está no conselho há vários anos. Eu já estou há bastante tempo. Mas eu digo assim, de um conceito geral, de uma população de mais de 700 mil pessoas. O que eu acho que pode representar uma novidade é o seguinte: eu nunca fui candidato a cargo político. O PDT hoje parte de uma base de pré-candidatos a vereador e vereadora, também sem nenhuma participação em outras eleições para vereador e para prefeito. Então a gente parte de uma chapa que embora vivencie a política, cada um no seu meio, a gente não tem
ligação prévia com a política tradicional, com essa coisa. Então a gente tem toda a liberdade para questionar esse modo de fazer política, né? E inclusive apresentar coisas novas. Eu costumo dizer, por exemplo, pergunto, mas se você supõe que você seja eleito, né? Mas você certamente não vai fazer uma base de vereadores que te apoie, que seja a sua base, né? Por quê? Porque o PDT primeiro tem poucos candidatos, não tem os 22 que poderia ter, mas tem bons candidatos. Mas a gente certamente não espera eleger todos eles. E dos 22, talvez eu não tenha nem maioria para formar uma base inicial. Tá? Como é que você vai fazer? Eu digo o seguinte, a gente tem que resgatar o papel fundamental da Câmara de Vereadores no município. Esse papel é muito nobre e hoje ele é usado de maneira pobre, né? Ele é usado na troca política, na troca por interesses que são muito mais pessoais, né, e partidários do que interesses para a população, para a sociedade. A gente tem que mudar isso. E mudar é o quê? É enobrecer o papel da Câmara. A Câmara tem que ser líder em projetos para a cidade. Tá? Ela não pode ficar subalterna ao Executivo, subserviente ao Executivo sempre, como tem sido nos últimos tempos. Né? A relação não pode ser essa relação de troca dessa forma. E segundo, ela é a fiscalizadora do Executivo. Esse é o segundo papel mais nobre da Câmara, fiscalizar o Executivo. Nós não podemos deixar que o Executivo tome conta de tal forma da Câmara que ela perca esse papel. Né? A ponto de você ter quase 500 pedidos, por exemplo, de informações, que a Câmara pede informações ao Executivo, que são barrados pela base do Executivo na Câmara. Nós não podemos ter isso. Isso inverte completamente os valores. Né? E aí a gente não tem uma Câmara exercendo o papel fiscalizador e você tem um Executivo que faz o que quer. Né? Tem a questão dos debates também, né? Que deve acontecer. As emissoras de televisão, principalmente, preparam debates, né? Nós aqui do Portal Meion, junto com o T7 News, a gente também está conversando muito sobre isso, enfim. E também é uma maneira de ter uma exposição e ali já um confronto direto, né? Com quem você está disputando a prefeitura. Sim. E o debate seria também um ponto importante para você nessa campanha. O debate é importantíssimo e eu acho que é um momento em que você se coloca de igual para igual. Tá. Né? Por quê? Porque você vai ter os mesmos tempos, né? Você vai ter condições de perguntar e responder perguntas de todos os outros pré-candidatos e, eventualmente, da bancada de jornalistas. Então, é o melhor momento para igualar as forças. Né? Por quê? Porque a gente está falando de hoje um fundo eleitoral, o maior de todos os tempos, quase 5 bilhões de reais destinados a essas campanhas e 3, 4 partidos dominando mais da metade desse orçamento. É um absurdo, é uma disparidade enorme. Né? Então você tem aí um PL, por exemplo, que vai ser o maior orçamento de fundo eleitoral. Né? PL, o PT, né? São os dois maiores orçamentos de fundo eleitoral. Isso cria uma disparidade. Você tem o PDT é um partido hoje, em nível nacional, de mediano para pequeno. Né? Então, você tem uma parcela desse fundo muito pequena. A proporção de forças aí é completamente desproporcional. Né? Então, com isso, o debate é um momento em que você iguala isso e pode fazer valer todas as bandeiras, o que você pretende e colocar essas ideias de uma forma muito mais. No passado, o PDT profícua. Tinha um certo protagonismo, inclusive. Né? O PDT Sim. O PDT nunca foi um partido grande. Um partido, né, que... Mas ele aparecia bem. Ele aparecia bem. Eu acho que o maior tamanho do PDT foi nas eleições presidenciais de 89, quando o Brizola era o seu, né, principal ator. Né? Eu acho que era o melhor naquela época. Muitos amavam, muitos odiavam. Isso, mas infelizmente Leonel Brizola. Infelizmente não deu. Mas enfim, de qualquer forma ele hoje o representante maior desse legado em termos pessoais é o Ciro Gomes. Ciro Gomes foi candidato a presidente e também teve uma participação emblemática aí na política nacional, mas ele mesmo já anunciou que não vai mais concorrer, né? Pelo menos a presidência. Então, mas está se debruçando sobre problemas do país. Mas é um partido que continuou. Um partido que continua e mantém uma coerência, né, Reinaldo? Se você for analisar partidos tradicionais lá de trás, PFL, PTB, todos no meio do caminho já se você pegar são outros. Todos, desde de 89 para cá, o PDT talvez seja o partido que mais mantenha coerência
de posições, de posicionamentos, de atuação e assim por diante. Lógico, você vai pegar... Hoje nós temos 311 municípios que são administrados diretamente ou indiretamente. Ou o prefeito ou o vice são do PDT, né? Isso representa uma parcela relativamente pequena dentro dos 5.570, mas é grande, 300 e tantas cidades. Cidades como Niterói, por exemplo, que é uma vanguarda política, né? Um exemplo para diversos campos, inclusive de adaptação climática, sim, né? De qualidade de vida e assim por diante. Então você tem prefeituras ou administrações do PDT que podem ser referência, e isso é importante. O PDT, inclusive, lançou recentemente, é o único partido a fazê-lo, dois instrumentos muito importantes. Um centro de formação do gestor, né, do PDT, para formar gestores mesmo para a administração pública, e um segundo, que é um observatório da gestão. Isso é muito interessante, inclusive ele fez uma associação com a Fundação Getúlio Vargas, em que a Fundação lançou uma espécie de plataforma para dados para a gestão municipal. E o PDT fez uma espécie de trial, de primeiro treinamento com essa plataforma e lançou o Observatório da Gestão. Então, são vários indicadores que vão poder pegar as gestões do PDT e dizer assim, olha, você está bem, você precisa melhorar nisso, precisa melhorar naquilo, para você manter uma uniformidade e elevar o nível dessas gestões. Então, nenhum outro partido tem isso, né? Então, acho que isso é muito interessante e mostra como o PDT está evoluindo nesse contexto, né? Muito bem, eu quero agradecer muito a presença do professor Wilson Cabral, pré-candidato do PDT à Prefeitura da cidade de São José dos Campos. Vem agora o período de convenção, né, para confirmar o nome, é isso? Já tem candidato a vice? Nós temos umas conversas internas e já temos aí pré-indicações, mas tudo vai se resolver ao longo desse mês, né? Nossa convenção está marcada para o dia 4 de agosto. Isso. Tá. Penúltimo dia, né? Penúltimo dia. No dia 4 a gente faz a convenção, no dia 5 a gente registra no TSE. E até lá, então, a definição do vice ainda. Até lá a definição, ou antes, né? Ou antes mas até lá a definição do vice. Da vice, né? Pode ser uma mulher. Pode ser uma mulher. Aliás, até antes da gente começar a entrevista, né? Lógico que a gente acaba estudando candidato, vai ver várias situações. E nenhuma mulher candidata a prefeita em São José dos Campos. Aliás, na região, né, é muito pequena ainda essa representatividade. O Reinaldo, né? Se você me permitir, a gente teve uma dificuldade na hora de formar a chapa de vereadores, vereadoras. Nós temos uma cota, né, que é 30%, mas essa cota não deveria, na minha opinião, ser uma cota de entrada, ela tinha que ser uma cota no parlamento. Ou seja, 30% das vagas, 30% ou mais, na minha opinião, 50%. Entendi, das vagas de vereadores e vereadoras deveria ser de mulheres. Aí sim, aí você mudava completamente a forma como isso acontece. Porque hoje o que faz? Você tem essa cota de entrada, que você tem que ter pelo menos 30% das pré-candidaturas de mulheres, mas aí como você não tem uma atratividade da política para as mulheres, você tem uma pouca participação, né? E aí muitos partidos, inclusive, lançam mão de comprar candidaturas femininas. Isso é um absurdo, né? Aliás, muitas estão caindo aí hoje no Brasil por conta disso, né? Comprovaram-se aí uma série de meios ilícitos para ter as candidaturas femininas para preencher as cotas. O que a gente tem que mudar é essa atratividade da política. A mulher tem que ser mais valorizada nesses processos e a gente precisa delas para, inclusive, mudar esse processo, né? Então, nós conseguimos aí, depois de muitas rodadas, de muito convencimento, conseguimos ter mais do que os 30%, mas a gente acha que, inclusive é uma proposta que nós vamos levar depois, independente de resultado eleitoral, para o nível nacional, que é você ter essas cotas no parlamento e não na pré-candidatura. Perfeito, já é uma ideia. Eu falei que não temos hoje pré-candidata, né, mulher a prefeita em São José, mas a vice nós temos, né? Então, só para deixar claro que existe essa participação aí na eleição majoritária. Professor Wilson, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON durante a campanha eleitoral. Aí o debate vai esquentar, né? Daí a gente volta a conversar mais. Vamos lá, estou à disposição. Muito obrigado por ter vindo. E obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Portal MEON, também no T7 News. Acompanhe as nossas redes sociais. Até a nossa próxima entrevista. Até lá.